Na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz, aleluia, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, amém? De trazer a mensagem, Glória a de Deus. a sua palavra. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, versículo 7, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, amém? Diz assim: o espinho na carne. E para que me não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Perguntei ao Senhor, ao Espírito Santo, qual a mensagem que Ele queria trazer para a sua igreja. O Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu passei o dia todo de Deus, não me falava nada. Já no final da tarde o Senhor me trouxe acerca, dessa mensagem, o espinho na carne de Paulo. Irmãos, o ministério do apóstolo Paulo, ele estava sendo questionado. Tinha muitos que estavam querendo dizer que o apóstolo Paulo não era escolhido verdadeiramente de Deus. Muitos diziam, que ele não tinha experiências suficientes para com Deus, para dizer que era apóstolo, e começou-se um questionamento. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, bem no início aqui, do capítulo 12, no versículo 1, ele vai dizer assim, no versículo 1 do 12: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu falar palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa se me gloriarei, não nas riquezas, pois se eu vier gloriar-me, não me serei nessa, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ou de mim ouve. Ele vai falar aqui com muita modéstia, ele não quer se gloriar. Ele vai dizer que um certo homem, ele fala na terceira pessoa, ele não está falando que é ele mesmo, que há 14 anos atrás ele foi levado até o 3º céu e viu coisas inefáveis. Inefáveis quer dizer inexplicáveis, ele nem poderia explicar as coisas grandiosas e que ele viu. Aí tinha muita gente querendo questionar seu ministério, dizendo que ele não tinha experiência com Deus. Ele estava dizendo: eu tenho experiência, porém não cabe a mim me gloriar naquilo que não é meu, não cabe a mim me gloriar nas coisas que é de Deus. E ele vai dizer: e para que eu não me glorie, foi colocado um espinho na carne. Deus não vai deixar a gente se gloriar com as coisas que é dele. Se necessário, espinho na carne vai ter, porém a glória sempre vai ser de Deus, irmão. Aí as pessoas vão questionar o ministério do apóstolo, falando que ele não tinha experiências com Deus. E ele vai falar acerca desse espinho na carne, quão grandiosa foi a experiência dele para com Deus. E esse espinho na carne, ele vai dizer que o mensageiro de Satanás o esbofetia por conta desse espinho. Esse espinho na carne é muito questionado acerca dele. Agora a Bíblia não vai dizer o que é exatamente esse espinho na carne. Porém, a ideia de ter um espinho na sua carne, alguém já teve uma fleta de pau, ou mesmo um espinho fincado no seu pé ou na sua carne?
alma. Isso quer dizer que é algo que dói, que machuca, que causava dor, que causava desconforto nele. Tem certos espinhos na nossa carne que ficam fincados na nossa carne que não é retirado. E ele vai pedir ao Senhor, se você tiver um espinho na sua carne, a qual te causa muita dor, a qual te causa muito sofrimento, não vai ser diferente do apóstolo Paulo. Você vai orar ao Senhor, você que é crente de oração, você que sabe que cada clamor tem uma resposta de Deus, você que sabe que a Bíblia fala, batei, batei, abrir-se-vos-á, pedir, pedir, dar-se-vos-á, você vai clamar, você vai pedir. E você vai ter uma resposta de Deus. A resposta que Paulo teve de Deus foi: não vou retirar o espinho na carne. Deus não retirou esse espinho na carne dele. Só que não é só isso, não é só por aí. Agora, esse esbofetear, irmãos, de acordo com o grego, olhando para o dicionário grego, o modo grego de ver, o esbofetear não era assim, com a palma da mão aberta, era com as costas da palma da mão. Isso era uma humilhação. Quando se batia assim, era para humilhar. Ou seja, aquele espinho na carne servia também para que ele fosse humilhado. Mas por que isso? Tem um motivo sendo revelado bem aqui no começo, que é dizendo para que ele não venha se gloriar, para que ele não venha se ensoberbecer. Vai ter muito espinhozinho na nossa carne, na minha carne, na sua carne, que vai ser colocado na sua vida, que não vamos entender. Vamos pedir para Deus retirar e Deus não vai retirar, mas depois você vai entender que ele tem que estar ali para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, porque o ser humano, irmãos, ele tende a se ensoberbecer, irmãos. Tem algo que é do ser humano que é terrível, que é soberba, que entra em nós quando temos algo que muitas pessoas vão olhar e vão te admirar por aquilo que você tem. Você vai receber muito elogio, e aquilo pode vir uma soberbazinha que Deus não vai deixar ter sobre você. Então, espinhozinho na carne vai ser criado, e Paulo tinha esse espinho na carne, a qual lhe foi negado ser retirado dele. Mas foi negado, sim. Porém, ele não estava desamparado na sua dor. Ele não estava desamparado naquilo que feria ele, que machucava, que fazia ele chorar, naquilo que humilhava ele. Talvez você esteja passando por uma situação na tua vida de vergonha, de humilhação, de dor, de tristeza, a qual você fala às vezes: Senhor, até quando vai ficar esse espinho na carne? Eu não aguento mais. Aonde o desânimo bate, aonde você diz: Senhor, o Senhor precisa tirar, o Senhor precisa agir, o Senhor precisa resolver. Aí Deus olha para você e diz: oh, meu filho, tem espinho, mas também tem graça, meu filho. Você não está sozinho, eu cuido de você, eu te ajudo a suportar esse espinho, meu filho. Deus não vai te desamparar com espinho na carne, irmãos. Eu tenho visto muitas coisas, muitas pessoas têm engrandecido muito o inimigo. Muitos têm esquecido da soberania de Deus. Muitos, tudo aí porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Irmão, você tem que entender uma coisa: quem é onipotente é Deus, quem tem o poder de todas as coisas é Deus, quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Ele é alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quando o inimigo veio para querer tirar as coisas de Jó, para provar a Jó, porque o Senhor permitiu que ele fosse e tocasse em Jó e tirasse os bens e tocasse os filhos, porém Deus deu um limite para ele. Deus disse: não toca na vida dele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quem tem todo o poder não é o diabo, é Deus. Que quem manda e desmanda é Deus. Isso quer dizer que quando Deus fala, até o diabo tem que obedecer. Então para de obedecer o inimigo, que quem é poderoso é Deus, irmão. A Bíblia diz que nós não temos que temer o homem que pode matar a carne, mas nós temos que temer aquele que tem o poder de matar nossa alma no inferno, irmão. Esse é Deus, irmãos. Esse é quem deveis temer. A Bíblia vai falar: ah, porque
esse espinho na carne, quem colocou foi o diabo. A Bíblia vai dizer que quem colocou o espinho na carne de Paulo foi Deus, para ele não se desobedecer com as grandezas das revelações que Deus dava para ele. Então não atribua as coisas de Deus ao diabo. Esse espinho na tua carne é para tu não desfalecer, é para tu entender que tu vai passar pelo que for, mas a graça de Deus vai te sustentar, irmão. Que quando tu pensa que tu tá fraco, aí é que tu tá forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender essas coisas, irmão. Verdade, Jesus. Porque tem hora que parece que a gente vai sucumbir de tanta coisa. Que eu já vi algumas pessoas falando assim: por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu aquilo? Se acham no direito de questionar a Deus. Irmãos, o que eu aprendo com essa mensagem é que o espinho na carne, olha o que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que com esse espinho na carne, depois que o Senhor nega, tirar, ele vai dizer que ele sente prazer, ele vai se gloriar nas fraquezas, ele vai se gloriar nas injúrias, na necessidade, nas perseguições. Ele vai dizer: até nisso eu vou ficar feliz, eu vou sentir o prazer que é por amor a meu Deus. Até nisso. Então, irmão, espinho na carne te faz ser forte, espinho na carne te faz você entender coisas que você não entendia, espinho na carne te faz ficar imbatível, irmão. Espinho na carne é necessário para você entender que para servir a Cristo você não vai sentar numa rede, não vai ficar tomando água de coco e dizendo que está tudo bem o tempo todo, não. Servir a Deus, você vai passar por situação aonde você vai estar no barco, vai começar a entrar água e você vai começar a achar que vai afundar, e o Senhor vai dizer: porque tem mais homem e mulher de pequena fé, por acaso eu abandonei teu barco, por acaso eu não estou cuidando de você. Servir a Deus é isso, irmãos. Aleluia. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vai entender que quando ele pensa que ele está fraco, aí é que ele está forte. E aquele que era perseguidor da igreja de Cristo, a qual ele achava que estava fazendo bem. Paulo não perseguia achando que estava fazendo mal, não. Porque ele era muito estudado. Ele estudou nada mais, nada menos do que Gamaliel, doutor. O doutor da lei. O cara era mestre, respeitado. Quando Diácono Estevão foi apedrejado, ele caiu aos pés de Saulo, que até então era Saulo. E ele ficou olhando aquilo, porque ele perseguia a igreja de Cristo, achando que estava fazendo certo. Agora esse que o Senhor escolheu para si, o Senhor vai dizer que ele é um vaso escolhido do Senhor, a qual o Senhor não chega para ele e diz assim: vem cá, você quer parar de perseguir o meu povo e vir me seguir? Não, o Senhor não chega, não. O Senhor chega logo e dá um impacto nele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor já chega mostrando quem é que manda. O Senhor já tira logo a sua visão para mostrar que ele é soberano. Por mais que acha que é o cara, que é o forte, que é o perseguidor, que persegue a igreja do Senhor, o Senhor chega dizendo: ei, eu vim aqui te dizer que quem manda em você sou eu. Eu vim aqui te dizer que chega, porque você é perseguidor. E agora você vai passar a ser perseguido por amor a meu nome. Por isso que aconteceu com Saulo. Ele passou a ser perseguido, ele vai dizer que até nisso ele sente prazer em ser perseguido por amor ao Senhor. Eu quero dizer a você que se você tem um espinho na sua carne, que eu acredito que todo crente tem um. Eu conheci tinha uma irmã que ela morava do lado da nossa casa quando a gente morava em Planaltina. E meu esposo ganhou o esposo dela para Jesus, e esse homem era um espinho na carne bem doloroso dela. E ele não gostava de crente, era casado com uma. E tinha uma vizinha do lado que fazia uns cultos abençoados, né, que era eu, com os corinhos de fogo e o manto caindo, e ele
odiava crente, nós estava lá. Não gostava, e a irmã sofria. Você olhava para a cara daquela mulher, você dava dó. Porque ele pisinhava a mulher, que não gostava, ela se converteu depois, né, que já era casada com um homem, e se manteve firme. E o homem, e uma vez nós ouvimos aquela música Escudo, o Eliseu ouvindo, a irmã chegou lá falando que o homem queria que colocasse no pendrive a música Escudo. Eu falei, peraí, que mistério é esse que eu não estou entendendo? E através dessa música, eu não sei qual foi a oração da irmã. Eu não entendi, eu só sei que ele se converteu ao Senhor. Aleluia, Deus. Primeiro, se casou com ela, porque não queria se casar e pedir a irmã de tomar ceia. Se casou com ela, batizou. Eu não sei exatamente como foi a oração da irmã. Eu sei que o Senhor retirou o espinho na carne dela. Depois de algum tempo ele partiu. Mas partiu salvo para a glória de Deus. Eu não sei como é que foi a oração da serva de Deus, mas que o espinho na carne dela foi retirado, foi. Eu não sei, porque Deus costuma honrar, né, a oração da gente, né? Então eu não sei, eu só sei que Deus fez a obra. Mas enfim, tem pessoas que sofrem, né, com pessoas da sua família ou com uma determinada situação muito tempo. Passam anos, 10 anos, 15 anos orando para o Senhor fazer, e o Senhor responde, o Senhor atende. Em alguns casos o Senhor vai atender, em alguns casos, eu não vou mentir, Deus não vai retirar. Tem alguns espíritos que Deus não vai retirar, igual ele não retirou do apóstolo Paulo. Porém, ele não vai te desamparar, ele vai te dar graça, vai te dar suporte para você suportar essa situação da sua vida. Então, irmãos, o crente, ele precisa sim de um espinho na carne, porque senão ele deita numa rede, ele não faz nada, ele não ora, ele não busca. Se nós não tiver espinho na carne, a gente se acomoda. Não é verdade, pastora? A gente tem que ter um espinho ali, lembrando que a gente tem que buscar Deus, que a gente tem que orar. Porque senão a gente não quer mais orar de madrugada, a gente não quer jejuar, a gente só quer pensar no prato, no tamanho do morro, da montanha, a gente não quer matar a nossa carne, mas quando a gente lembra que tem um espinho, que acaba... Não, eu preciso jejuar, eu preciso buscar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso congregar direitinho, eu preciso fazer a vontade de Deus, porque o espinho está aí para te lembrar. O espinho na nossa carne está para nos lembrar. Nós precisamos sim, irmãos. Maturidade espiritual nos traz esse espinho. Porque tem muitas pessoas que pensam que servir a Deus é sempre água fresca. Tem muitas pessoas que não querem aceitar que tem que passar por dificuldade. Mas quando você tem um espinho na carne, você começa a pensar igual o apóstolo Paulo. Você chega no nível espiritual que a pastora tem, que eu creio que muitos de vocês têm, que você é tão apaixonado por Jesus, que se você sabe o seu maior bem, que você começa a pedir ao Senhor, você não quer mais nem bem material, você já começa a dizer, Senhor, eu quero morar no céu, Senhor, eu quero ver a tua face, oh Jesus, como eu quero encontrar contigo, Jesus, essa dor, Jesus, eu sei, meu Deus, que essa dor, Senhor, vai passar, quando eu estiver aí contigo, porque aí não há dor, não há choro, não há tristeza. E se eu sou perseguido, é por amor a ti, o apóstolo Paulo vai dizer, um privilégio, aonde a gente não vai ficar colocando assim o bico, igual o menino do buchão, estão me perseguindo, estão me caluniando, eu não aguento mais, eu vou sair da igreja. Aí quando você tem uma maturidade espiritual igual de Paulo, você vai dizer, é sinal que a minha oração está chegando no céu, porque só se joga pedreira na árvore que dá fruto. Você começa a entender, irmão. Maturidade espiritual. Quando eu sou imatura, eu acho que eu não posso ser provado. Eu acho que eu vou começar a questionar a Deus. Por que o Senhor está permitindo isso? Apóstolo Paulo, um homem renomado, ganhou tantas vidas para Jesus, era perseguidor, passou a ser perseguido. Grande homem de Deus, e o Senhor disse não para ele. Não vou retirar esse espinho na tua carne. Por que eu acho que Deus tem a obrigação de fazer para mim a hora que eu acho que Ele tem que fazer? Ele pode até retirar, mas antes eu vou ter que aprender aquilo que Ele quer que eu aprenda, irmãos. Glória a Deus.
Eu vou dar tchau, um obrigado para Deus e vou sair por aí. Irmãos. Você acha que Deus não sabe disso, irmãos? Deus sabe. Por isso que tem pessoas que vão ficar o resto da vida com um espinhozinho na tua carne. Para não sair da posição que Deus quer. Aleluia. Dói ouvir isso, mas é verdade. É verdade, irmãos. Aleluia. Mas saiba que em todas as circunstâncias, se você estiver ali igual Paulo, ali nos pés do Senhor, ele vai dizer, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Se você estiver ali, chorando ali nos pés de quem pode resolver, você pode ter certeza que vai doer, mas não vai te matar. Vai sangrar, mas não vai te matar, irmãos. Vai sangrar, mas não é para morte. Não é para morte, não é para morte. É para o teu amadurecimento e para o nome de Deus ser glorificado na tua vida, crente. Porque através desse testemunho, agora eu estou profetizando, através do testemunho que Deus vai fazer na tua vida, muitas vidas vão se render ao Senhor, porque achou que não teria mais jeito. Essa situação que você está vivendo, porém, é por um tempo, somente por um tempo, porque o Senhor vai retirar. Quando Ele achar que deve, Ele retira. Enquanto isso, e como que eu vou fazer até lá? Você vai ser sustentado, sabe pelo quê? Não é por coisa pequena, não. Você vai ser sustentada pela graça de Deus. Alguém merecido, irmãos. É algo que alguém olha pra gente e diz: como é que ela dá conta? Como é que ela consegue sorrir? Como é que ela anda desse jeito? Como é que ela louva? Como é que ela prega? Não vão saber explicar, sabe por quê, irmãos? Porque ninguém explica a graça de Deus, não. Ninguém consegue explicar essa graça, essa coisa tão linda, tão grandiosa, que nós só estamos de pé por conta dela. É a graça de Deus que nos sustenta. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então entenda o porquê dos espinhos na nossa carne. Entenda o porquê deles. Apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse com as tremendas revelações, e ele adquire esse amadurecimento espiritual, porque, irmão, ninguém diz que gosta de ser perseguido por amor ao Senhor se ele não tiver uma maturidade espiritual. Irmão, quem que gosta de ser perseguido pelo amor de Deus? Mas ele está dizendo, se é por amor a Cristo, vale a pena. Se é por amor ao Senhor, vale a pena. Porque eu sei que o meu maior troféu está lá. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Então não vamos nos esmorecer diante, irmãos, dos espinhos que vêm da nossa carne, não, irmãos. Não vamos esmorecer, não. Não é para nos matar, não. Porque o apóstolo Paulo estava de pé. Ele não estava esmorecido com o espinho na carne. Muito pelo contrário, ele fazia o que Deus mandava ele fazer. Com espinho na carne e tudo. Então é desse jeito. Então com espinho ou sem espinho, Deus vai te usar da mesma forma. Deus vai te usar da mesma maneira. E eu te aconselho a clamar. Nós vamos clamar igual ele clamou. Nós vamos clamar ao Senhor para que tire. Amém? Se ele tirar, ele é Deus. Se ele não tirar, ele continua sendo Deus. Nós vamos continuar glorificando e exaltando a face dele. A gente fala, muitas vezes as pessoas agora mas você está dizendo que é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Tem espinho na carne dói, sangra. Tem dia que você diz assim: como é que eu vou fazer tua obra desse jeito, Jesus? Olha o inimigo vem na minha cara. Olha o inimigo debaixando. Olha o apóstolo Paulo, ele esbofeteado, ó. Humilhação. É necessário, viu, irmãos? Passar pela humilhação para ter exaltação da parte de Deus. É necessário. É necessário muitas vezes você ver os afrontadores do inimigo querendo rir da tua cara. Aí tu se cala, sabe por quê? Porque quando tu se cala, quem fala por você é Deus. Agora, quando você tenta se justificar, aí é outra coisa. Mas quando você entende que é o Senhor que vai falar, que é o Senhor que vai fazer, que é o Senhor que vai agir pela tua vida, que a graça dele te sustenta, te ajuda, te direciona, aí é outra coisa.
entender o porquê dos nossos espinhos na nossa carne. E saiba disso, irmãos, que o Senhor está te dando mais graça para você suportar esse espinho. Aleluia. O Senhor está nos dando graça. Amém, irmãos?